Guts, Luca e Isidro chegavam até a torre. Guts sentia uma atmosfera bizarra arranhando seu pescoço. Seria um apóstolo? Não. Era algo ainda mais sinistro. Esse lugar fedia. Eles chegam até uma janela de madeira, que logo é acertada por uma pedra lançada por Luca. Alguém abre e joga uma escada. Guts e o garoto já se aproximavam para subir, mas Luca diz que nenhum dos dois vão. Ela pretende subir sozinha para conversar com a pessoa que abriu a janela, para não chamar a atenção e retirar as duas sem que ninguém perceba. Guts fica em silêncio. A mulher sobe sozinha e é recebida pela pessoa encapuzada. Ela entrega um saco de moedas e diz servir ao cavaleiro Jerome. Enquanto o encapuzado contava as moedas, Guts entra rapidamente. Foi tão rápido que o homem viu apenas um vulto. Nem tinha certeza se havia mesmo visto algo. Luca ri de nervoso e diz ter sido apenas imaginação. Guts seguia correndo a toda velocidade nos corredores do mosteiro. Ele estava com um mau pressentimento. Enquanto isso, na sala de tortura, estavam todos espantados diante daquela criatura sangrenta que continuava a segurar Casca. O monstro começa a se espalhar pelos tetos, pelo chão, pelas paredes. Havia se espalhado por toda a sala. Uma parte envolve o corpo de um dos torturadores, o queimando como se fosse ácido, o deixando só os ossos. Isso come gente, eles gritam desesperados. Todos começam a fugir, tumultuados. Até Mosgos estava assustado. Casca percebe Puck e estica sua mão até ele. Mas o corpo dela também é completamente envolvido pelo sangradouro dos mortos. Puck não conseguia acreditar. Guts havia chegado até um corredor e, escondido atrás de uma estátua, ele via algumas pessoas se movendo apressadas. E entre elas estava Farnese, Sérpico e Azan, que acabava de chegar e não tinha conhecimento do bizarro ocorrido. Sérpico estava na frente, Farnese no fim da fileira. Então, ele não percebe quando ela é puxada de repente, apenas repara sua ausência. Guts a jogou contra uma parede, puxou uma faca e perguntou: "Onde está a minha companheira?" "Ela? Então veio atrás da bruxa?" Ela indaga. Guts, impaciente, coloca a faca na boca da mulher e a manda responder. Farnese, sem conseguir falar direito por conta da faca, diz que a bruxa está na sala de interrogatório. Só que não adianta mais, porque lá embaixo está aquilo. Ela lacrimeja e toca a própria cabeça, tentando convencer a si mesma de que aquilo não pode ser real, que aquilo não pode existir. "Sei que deve ter outro jeito de chegar a esta sala. Me leve até lá." Guts diz, mas a mulher não quer voltar. Socando e destruindo uma estátua que estava atrás de Farnese, Guts mostra que não está pedindo. "Dá pra agilizar? Já tô perdendo a paciência." Ela começa a caminhar e Guts a segue. Quando Sérpico chega no corredor, só encontra os destroços da estátua. Enquanto isso, Nina se remoía em sua sala. Ela começa a ouvir barulhos monstruosos vindos da sala de interrogatório. O barulho aumentava cada vez mais, e ela começa a bater na porta, chamando pelos guardas, até que a porta se abre. Era Luca, Isidro e Jerome. O cavaleiro diz que todo o calabouço está em polvorosa, mandando se apressarem. Isidro começa a libertar os outros prisioneiros. "O que você tá fazendo?" "Estratégia, meu amigo. Eles vão servir de isca enquanto a gente foge." "Escuta aqui, pode não parecer, mas eu ainda sou um oficial." "Ah, se liga, você é cúmplice, cara." Luca se desculpa por ter envolvido Jerome, mas ele diz que não gostava mesmo desse trabalho e que perderam o emprego por causa de uma mulher, até que combinam com ele. Luca fica com os olhos cheios de emoção, enquanto diz o nome do homem com carinho. Luca pergunta a Nina onde está a Casca. Ela sabia, mas era de lá que vinha o barulho monstruoso. Então, com a voz hesitante, ela mente e diz não saber. Mas Jerome tinha uma ideia. "Ela deve estar na sala de tortura. Não deve ter ninguém lá agora. Vamos buscá-la. É por aqui." O caminho era escuro e a tocha do homem não iluminava tão fundo. Então, ele não conseguia ver o que produzia aquele barulho medonho que se aproximava. A besta de sangue, o sangradouro dos mortos, chega até eles. Guts e Farnese chegam até a sala, mas lá só haviam ossos. Guts percebe um capacete tremendo ali no chão. Ele vai olhar e descobre que Puck estava lá dentro.
O que pensa que tá fazendo aí? Me armando pra enfrentar o inimigo, Horas. Eu me infiltrei aqui pra tentar salvar a Casca. Só que de repente eles começaram a aparecer de todos os cantos da sala. E a Casca? O que aconteceu com ela? A Casca foi engolida por eles. Ah, mas calma, tem algo estranho. Os outros humanos derreteram logo que foram engolidos, só que a Casca não. Ela foi engolida, mas continua viva. Eu acho que ela está bem. Quer dizer, eu tenho certeza que ela tá bem. Farnese se perguntava se o espadachim estava falando sozinho, mas seu muro de negação estava começando a desmoronar. E diante de seus olhos, o elfo toma forma. Ela consegue ver, mas não só isso. Ela lembra que já o viu naquela ocasião, no dia que foi possuída. Guts começa a seguir Puck, que mostra o caminho por onde o monstro foi. Antes de ir, Guts diz que Farnese está liberada, mas que se atrapalhá-lo, ela morre. Algumas pequenas bolhas de sangue começam a surgir do piso, bem debaixo dos pés de Farnese. Ela fica em choque e corre, pedindo que esperem por ela. Enquanto isso, Moscos e seus carrascos de confiança haviam fugido até a capela do andar mais alto da torre. Os carrascos dizem para Moscos fugir, pois a porta não aguentaria, mas ele responde que não há o que temer. Chegou a hora de nossa fé ser testada. Não usemos nossas bocas para suplicar por salvação. A fé exige que estejamos dispostos a dar tudo de nós. Então, é com alegria no coração que devemos entregar nossos corpos a essa provação. Arrependam de seus pecados, ó almas penadas! Nesse mesmo instante, a besta de sangue atravessa a porta da caverna. Mas Moscos não se amedrontava e erguia sua Bíblia. E lá em cima, passando pela abertura do teto, a criatura que observa surgia. Casca seguia dentro do monstro, mas estava bem, pois seu filho amaldiçoado a protegia. Moscos chamava o monstro pra porrada, enquanto seus homens o diziam para recuar. É quando a criatura que observa estica um de seus tentáculos até Moscos, o acertando na cabeça. O fiel começa a revirar os olhos e espumar pela boca. Depois a criatura acerta todos os carrascos com seus outros tentáculos. Enquanto isso, Luca e os outros subiam pelas escadas. Jerome comemora o fato de terem escapado do monstro e diz que é melhor se esconderem até a confusão passar. Eles chegam até a entrada da capela, que estava bloqueada pelo monstro de sangue. Mas uma de suas partes vinha pelo lado contrário, deixando o grupo cercado. Mas de repente, uma espécie de rajada de fogo atravessa o monstro, o evaporando. O feto amaldiçoado protegeu sua mãe das chamas. E depois, ela caiu bem nos braços de Moscos, que estava com sua boca cheia de fogo. Eu vi o milagre. Ele diz, emocionado. Essa sim é a vontade de Deus. Ele disse, use esse poder para guiar o povo. Isidro percebe que o Minecraft dos infernos está segurando Casca. Ô, seu quadradão, passa a mulher pra cá. Não posso fazer o que me pede. Esta bruxa é a origem de todo o mal que assola Albion. Executá-la na fogueira e confirmar a vitória de Deus ao povo. Eis a minha missão. Bruxa? Vocês que são as aberrações aqui. Então pretendem obstruir minha missão sagrada. Pois saibam que meus discípulos não possuem tolerância ou misericórdia por inimigos de Deus. Um dos carrascos, portando uma espécie de garra presa a uma grande corrente, se aproxima e crava a garra em uma coluna. Ele arranca essa coluna e joga contra o grupo. O ataque se colidiu com a parede, abrindo um buraco. As pessoas que estavam fora do mosteiro, incluindo Azan, puderam ver o buraco se abrir. Luca e o grupo conseguiram desviar, mas o carrasco se preparava para atacar novamente. Luca acaba pisando em um piso que desaba e cai pelo buraco. Nina, por sua vez, agarrou a mão da mulher. Jerome agarrou Nina pelo vestido e Isidro agarrou Jerome pelo cinto. No telhado, a criatura que observa assistia ao desespero do grupo, se divertindo. Então ele olha para trás e percebe que alguém, montado em um cavalo, havia surgido. Guts, Puck e mais atrás Farnese continuavam subindo as escadas da torre. O carrasco girava sua corrente enquanto se aproximava. Quem também se aproximava era aquele cavaleiro no telhado, Skull Knight, que saca sua espada e a aponta para o observador.
Nina não estava aguentando mais segurar Luca, que diz para Jerome cuidar da garota. Nina ficou confusa e Luca se soltou. Enquanto caía, ela via um vulto saindo do teto e depois um segundo vulto caminhando pelas paredes da torre. Ela tinha certeza que aquilo era o anjo da morte que veio buscá-la para levá-la ao inferno. Mas era o Cavaleiro Caveira que, em meio à perseguição daquele monstro, a salvou. Jerome e os outros viam aquilo e ficaram completamente confusos. Ela saiu voando? Eles se perguntam. O carrasco seguia girando sua corrente e disparava mais um pedaço de coluna. Mas de repente, essa pedra é partida ao meio pela Dragões Slayer. Guts finalmente chegou. Ele percebe Mosco segurando Casca e corre até ele, tentando perfurá-lo com a espada, mas o monstro desviou. Enquanto isso, o Caveira havia chegado com Luca em um lugar onde haviam muitos cadáveres enfileirados no chão. Só agora a mulher levantava a cabeça e olhava o cavaleiro com atenção. Ela pede licença e pergunta se ele é o anjo da morte. Sem responder, ele pergunta: Mulher, por que escolheu morrer para salvar os outros? Ela fica sem jeito, dizendo não ser tão boazinha e que pensou que acabaria batendo em alguns degraus que talvez a salvassem. No fim, ela acaba admitindo que agiu sem pensar e achou que aquele fosse o único jeito de salvar a todos. Ela presume que morreu e começa a tentar adivinhar se esse era o paraíso ou o inferno. Não tinha muito a cara do paraíso, mas o cavaleiro esclarece que não é nenhum dos dois. Quer dizer que estou viva? Ela pergunta. Saindo de seu cavalo e deixando Luca montada, ele responde: Creio que sim, mas se quer continuar viva, não se mova. Ele olha pra frente, aponta sua espada e diz: Revele-se. Lá no fundo estava seu alvo. Na Torre da Condenação, Guts e os outros ficavam embasbacados quando Moscos e os carrascos haviam despertado asas de anjos. Guts saca 3 facas e lança contra Moscos, que voava para trás. As facas são paradas pelo bastão coleira do Máscara de Corvo. Todos os carrascos ficam à frente do mestre para protegê-lo. São apóstolos? Não, são diferentes. Parecem mais imitações fajutas. Mas essa sensação no meu pescoço indica que eles vão dar trabalho. E ainda por cima, são 7. Quando não são monstros rastejantes, são anjos voando do topo da torre. Era só o que me faltava. Já estou farto disso. Jerome, Isidro e Nina tentavam se esconder. Ei, o que ele tá fazendo aqui? Monstros, anjos e agora o espadachim negro? O que tá acontecendo? Sem falar na Luca que saiu voando. Espadachim? Você conhece aquele cara, é? Antes de virmos pra cá, nós, Cavaleiros das Correntes Sagradas, ficamos 2 anos atrás dele. Por quê? Sei lá, esses detalhes só o pessoal de cima sabe. Seja como for, parece que ele é famoso mesmo. Isidro tenta ir para a batalha para ajudar, enquanto Jerome o segura. De repente, o carrasco da corrente levanta e Puck alerta: Guts, atrás de você! Guts se vira, desvia do ataque e revida, ferindo a cabeça e arrancando o braço do monstro em um só ataque. Jerome fica chocado com a reação, mas fica mais chocado ainda ao ver Puck em cima da cabeça de Isidro. Graças a mim, como sempre. Guts volta ao piso quando um carrasco menor vinha por trás, atacando com seus alicates. Guts tenta atacar com o braço de metal, mas o carrasco desaparece e surge do outro lado. Guts tenta chutar, mas o desgraçado é muito rápido e consegue se esquivar novamente. Logo em seguida, ele surge bem na cara do espadachim, prestes a arrancar seu único olho com um dos alicates. Guts então abre a boca e morde a ferramenta, revida com uma cabeçada e estica a Dragon Slayer para disparar o golpe final. Mas o carrasco conseguiu se esquivar por pouco, tendo apenas parte de seu rosto cortado. O carrasco mais robusto, que usa como arma uma grande roda, avançava, amirando no espadachim e destruindo todos os pilares do caminho. Ele vinha rápido. Guts não tinha muito tempo para reagir, mas ele consegue dar uma investida com a espada. Não foi forte o suficiente para partir a roda, mas ao menos serviu de impulso para jogar ambos no chão. Nesse instante, Farnese chegava e se deparava com a cena. Guts cospe sangue e levanta, assim como os 3 carrascos que enfrentou, dessa vez com seus rostos expostos.
Os outros 4 anjos estavam atrás de Guts. Ele estava cercado. Fora do mosteiro, Lucas se perguntava o que era isso que estava acontecendo diante de seus olhos. E dizia consigo mesma: um anjo da morte e um ser estranho no meio de um campo forrado de cadáveres. É como se eu estivesse perdida no pior pesadelo de todos. É tão surreal que nem dá pra sentir medo. Na verdade, isso vale para aquele monstro da torre, para Mosgos e seus homens também. Até mesmo a Ellen. Afinal, o que está havendo aqui, nessa terra sagrada? E esta sensação estranha é como se, exatamente neste ponto onde estou, a realidade do mundo começasse a rachar. Aqui é meu jardim. Gente viva não é bem-vinda. Vão embora. Diz o observador e dispara um ataque com seus tentáculos. O caveira parte esses tentáculos facilmente com a espada, o que faz o observador se assustar. Então ele tenta fugir, saltando sob o caveira, mas acaba sendo atingido pela espada. Mas ainda assim, ele consegue sequestrar Luca e fugir. É incrível que ainda consiga se mover, mas não irá longe. O que me intriga é sua aparência. Luca foi levada até uma espécie de altar. Ela vê o símbolo da igreja, feito de carne. É uma imagem sagrada feita de pele e ossos de padres e monges. Não é de pedra como em suas igrejas. Nela reside um poder verdadeiro. Luca começa a procurar quem disse essas palavras e pergunta quem é. Não sou ninguém. Apenas fui enterrado neste lugar, sem jamais ter sido conhecido por alguém. Sem ter sido alguém. Esse sou eu. Minhas lembranças são daquele depósito de lixo, ao pé da torre. Quando me dei conta, estava lá, com os vermes e ratos, devorando restos de alimentos, sem saber quem eu era, sem ninguém para me dizer quem eu era. Ele dizia, lembrando do dia em que encontrou um Behelit e o ergueu para o alto. A sombra negra se erguendo até o céu lá no alto. O frio cortando a pele, a fome avassaladora. Era só o que existia pra mim. A primeira vez que tomei consciência do que eu sou foi quando subi até a superfície para ver as pessoas de cima, movido por uma vontade vinda de não sei onde. Elas me chamaram de monstro e me atiraram pedras. Tive que fugir, pra baixo, pro meu lugar. Então cavei um pequeno buraco e passei a viver escondido nele, só saindo à noite para vasculhar o lixo. Passou-se muito tempo desde então. A sombra continua lá, inabalável. E como se fugisse de sua imponência, meu buraco foi afundando cada vez mais. Bem fundo, para longe de todos. Bem fundo. No entanto, um dia algo caiu no meu buraco. Era um cadáver. O primeiro cadáver humano que eu vi em toda a minha vida. Paralisei, como se tivesse congelado. E eles continuaram a cair, um atrás do outro. Quando percebi, minha morada havia se transformado em uma vala mortuária desta região. Eu fui soterrado, bem no fundo do buraco, debaixo de um amontoado de cadáveres, sem que ninguém se desse conta da minha existência. Mas, antes de minha consciência se esvair, lá no fundo do buraco, eu encontrei 5 anjos. Os anjos me mostraram o mundo. De repente eu possuía conhecimento de tudo que me rodeava. As coisas haviam se tornado palavras, assumindo formas e significado. Compreendi que aquilo que transbordava de mim, me rasgando por dentro, eram sentimentos chamados ódio, tristeza e medo. E assim, conheci um mundo repleto de desespero. E soube que estava para desaparecer soterrado dentro de um buraco, sem ao menos chegar a alguém. Gritei, um grito silencioso, que podia ser confundido com o choro do nascimento da agonia. Foi então que os anjos me atenderam. Eles disseram, realizaremos seu desejo em troca de uma coisa. Sim, a coisa era esse mundo que me rodeava. E o meu desejo era incubar um mundo perfeito. A face da criatura finalmente é revelada. Ele era um ovo vivo, com pernas, boca e nariz tortos.
Era praticamente um grande berrelete caminhante. A imagem choca Luca. Ele diz ser um ovo, o ovo de um mundo perfeito. Mundo perfeito? Do que você tá falando? Luca questiona. Saí rastejando do meu buraco para ver novamente os humanos que se arrebanhavam em volta da torre. O que eu vi ali foi morte sem sentido por todos os lados. Para se livrar dela, todo ser vivo sofria, apavorado, sob o domínio de uma ordem repleta de mentiras, estabelecida apenas para encobrir o caos. Os humanos se acomodaram nessa ordem distorcida, empurrando a morte entre eles, jogando-a de um pro outro. Para fugir de algo invisível chamado medo, inventaram rituais em que recriavam com suas próprias mãos tanto a caça quanto o caçador. Todos que sentiam medo estavam tomados pela mesma febre. O mundo que eu vi era feio, e nos restos mortais desse mundo medonho, a minha morada foi sendo soterrada. Um dia, eu vi uma garota que chamou a minha atenção. Ela vivia de vender seu corpo aos homens. A garota estava muito doente. A morte se aproximava cada vez mais. E o mundo repleto de pavor faziam-na sentir que não aguentaria. Mas ela ainda tinha alguém com quem contar. Tratava-se da líder daquelas com quem vivia. Elas uniam forças para sobreviver àqueles dias difíceis. Luca percebe que o ovo está falando dela e de Nina. A garota se apoiava nessa mulher, como um viajante é atraído por uma tocha na escuridão da estrada. No entanto, a tocha não apenas aquecia a pobre garota, mas também iluminava terríveis feridas pustelentas escondidas sob as trevas. Mas aqueles que temem a escuridão jamais largam a tocha de suas mãos. São obrigados a encarar, pasmos, a medonha verdade sobre si mesmos, fustigados até o fim. E para manter a ínfima autoestima, eles odeiam, mas continuam a depender da tocha, de forma covarde e invejosa. Assim como eu, que apesar de odiar este mundo que um dia tentou me soterrar, não consigo deixar sua luz. Na verdade, não sou diferente desses humanos que rodeiam essa torre como moscas, desvairados de medo. Somos torpes, covardes, perversos e aterrorizados. Odiamos, mas dependemos. O que gente como nós realmente quer é só uma coisa. Algo que definitivamente falta neste mundo. O primeiro e último fragmento. Que é... Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se quiser colaborar financeiramente com o projeto, mande um Pix, a chave tá na tela. Qualquer valor tá valendo, meu chapa. Você me ajuda a manter o editor com isso. Enfim, o nome da galera que mandou desde o último vídeo: Priscila Saturnino, Daniel Itiro Ushijima Kazuma, o Eric Franca Silva, Murilo Carvalho Pereira, Flávio Cecílio Coura, Samuel Estegahara, Mário Henrique Ribeiro, Christian Rebouças, Eustáquio Francisco, Paulo Martins de Oliveira, Jason Elson Gomes Pinto, Marcos Liang, Luiz Cláudio Reis Bazamat, Stalin Mendes, Adão dos Santos, Daniel Christopher, Kelvin Melo, Rafael José dos Santos, Daniel Augusto Serafim, Juan Riquelme Monteiro, Jaxuel Silva Costa, e você é o nome dourado, muito obrigado. Adilson Rodrigues, você também é o nome dourado, porque empatou com Jaxuel. Olha a putaria, os dois seguidos, os dois mandaram seguido. João Pedro Araújo, Jonathan Eric Portifírio, João Paulo Moreira, Patrick Della Via, Mário Sérgio Garcia, Alex Gustavo Ferraz, Carlos Fernando Queiroz, Henrique Ferreira de Souza, Georgetown, que isso? Araújo Freire, Jackson Jordão de Souza, Felipe Henrique Lopes, Christian Fonseca do Nascimento, Cauã Victor Alves Tavares, Pedro Z. Voucher, Paulo Vitor Camargo de Freitas Almeida, Gilberto Aparecido Costa e, por fim, Maria Rosa Cavalcante. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.